Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor Giovanni e vamos à correção do PET 1, semana 3 e 4, né? Está escrito semana 3 aí, mas é semana 3 e 4. Eu te convido primeiro, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho. Se você já fez ambos, não esqueça, deixe seu like e siga os nossos vídeos. Vamos lá para o tema das 2 semanas, né? Classificação biológica dos seres vivos. Lembrando que tem um vídeo com a explicação sobre o conteúdo aqui no canal. Então vamos lá. O conhecimento da diversidade é fundamental para sua conservação e para o uso sustentável. No entanto, a biodiversidade sobre a Terra é tão grande que para estudá-la faz-se necessário inicialmente nomeá-la. Os seres vivos não podem ser discutidos ou tratados de maneira científica sem que sejam denominados e descritos previamente. Para saber que está falando do mesmo ser vivo, né? Os nomes científicos dão um significado universal de comunicação, uma linguagem essencial do conhecimento da biodiversidade, servindo também como um banco de dados único de informação. É inerente ao ser humano a necessidade de organização dos objetos em grupos, simplificando a informação a fim de facilitar seu entendimento. Nesse contexto, se insere a classificação biológica. Considere as afirmativas a seguir relacionadas com o texto acima. Então vamos lá. Afirmativa 1. As categorias taxonômicas são em ordem hierárquica. Reino, filo, família, ordem, classe, gênero, espécie. No ano passado, inclusive, a gente já fez essa mesma atividade e a gente já sabe que classe está fora de lugar, porque é reficou, fage. Então, família também está fora do lugar e ordem também está fora do lugar. Não, na verdade, só família e classe, né? Troca classe por família. Família vem para cá e classe vai para lá. Aí, ordem fica no mesmo lugar que está, né? Aí fica reino, filo, classe, ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, errada 1. Beleza? Os seres vivos estão distribuídos nos seguintes reinos: Monera, Protista, Fungi, Metafita, ou Metafita, que é o Plantae, e Metazoa, que é Animalia. Verdadeiro. A partir do texto, deduz-se que as regras de nomenclatura garantem uma única linhagem universal da informação biológica. Uma única linguagem, falei linhagem, né? Perdão. Uma única linguagem universal. Sim. Tá? Há uma única linguagem, e o texto diz isso. Né? 4. O processo de identificação de um ser vivo consiste em estabelecer uma correlação de identidade entre o exemplar, objeto da identificação, e aquele que já foi classificado, definindo assim seu nome científico. Quer dizer, você vai criar uma relação entre o que você está estudando e um que já foi identificado e classificado. Correto. Então, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Beleza? Beleza, professor? Então, vamos lá. Questão 2. A ideia de parentesco evolutivo entre espécies foi uma concepção de Darwin. Sim, é Darwin. Os conhecimentos atuais dão suporte à ideia de que todos os seres vivos compartilham ancestrais comuns que viveram há mais de 3 bilhões de anos. Atuando continuamente, o processo de evolução resultou na biodiversidade observada nos dias de hoje. Inclusive aqui fui eu que fiz uma modificação porque aqui estava direta a frase, né? A despeito dessa biodiversidade, um dos sistemas de classificação reúne os seres vivos em 5 reinos, a partir das seguintes características: unicelulares e multicelulares, procarióticos e eucarióticos, autotróficos e heterotróficos. Com base nessas características e nos 5 reinos, responda às questões propostas abaixo. Letra A. Cite a característica considerada exclusiva dos indivíduos de um único reino, especificando-o.
célula procariótica, reino Monera. É a característica que é específica de um único reino, que não é compartilhada com nenhum outro reino, e o reino é o Monera, célula procariótica. Célula sem núcleo, né? Propriamente dito. Célula sem carialteca. Beleza. Letra B. Relaciona as características e os reinos que as possuem. Aí vem uma tabela muito estranha, muito mal feita essa tabela. Por quê? Como assim? A característica está do outro lado, então vamos corrigir aqui. Ó. Característica está lá e aí criei dois campos para reino, porque exatamente cada característica vai ter dois reinos. Então, espécies unicelulares e autotróficas pode ser protistas com as algas unicelulares, moneras cianofícias, não é? Então, espécies unicelulares e autotróficas. Já as espécies unicelulares e heterotróficas podem ser reino fungi, as leveduras, e reino dos protistas, protozoários. Espécies multicelulares e autotróficas, protistas, algas pluricelulares e plâncton. Espécies multicelulares e heterotróficas, fungi, cogumelos e animalia com os animais. Então, cada um desses aí tem dois reinos possíveis. Aí eu corrigi a tabela. Corrija a tabela aí para entregar para o seu professor. Se ele disser, você mudou a tabela, diga, não, porque a característica está na primeira coluna que estava sem identificação. Simples assim. Então, vamos lá à questão 3. O que divide os especialistas não é mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui a 20 ou 30 anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos nesta esfera azul pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol. A única em todo o sistema que fornece luz e calor nas proporções corretas para a manutenção da vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas. Da Veja de 21 de junho de 2006, né? Cite os reinos representados por seres que conseguem incorporar o gás carbônico da atmosfera, transformando-o em moléculas orgânicas. Esse processo talvez um dos processos mais importantes para haver a vida na Terra. Talvez o mais importante. Provavelmente é o mais importante, porque ele que possibilitou a existência do oxigênio na atmosfera. Então, vamos lá. Na quantidade que tem, algas unicelulares e pluricelulares, protistas, cianobactérias, no reino Monera, e vegetais, no reino planta. Beleza? Era para estar com P maiúsculo aqui, perdão. Você coloca aí maiúsculo, que é nome próprio. Beleza, beleza. Vamos para 4. Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quase que totalmente desmatada. Pronto. Aí eu vou lá para o final da informação, não vou ler a questão toda não, tá? Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, a pesquisadora analisou em casas de vegetação com condições controladas o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas da região desmatada sob 4 condições de luminosidade, uma sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com critérios específicos. Não foi assim, para mim foi bom. Não. Ela analisou a porcentagem de crescimento, coisas desse tipo, né? Então, os resultados obtidos foram os seguintes. Está aí o quadro. Numeradas de 1 a 10, com sol pleno, 30% de sombreamento, 50% de sombreamento e 90% de sombreamento. E aí estão classificados entre bons, ruins ou razoáveis. Beleza? Beleza. Então, para o reflorestamento da região desmatada. Então, quando a gente vai reflorestar, o solo está exposto ao sol. Então, a gente precisa de luz plena. Tá? A espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela possui melhor adaptações à região com maior incidência de luz. A 8 indica maior adaptação, a 8 em sol pleno é ruim. Então, desconsidera, né? Vamos desconsiderar.
Vamos desconsiderar. Não é? E aí, deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar explícito aqui. Letra B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Vamos ver. 2, bom, 3, bom e 5, bom. A 4 também era bom, né? Então, a resposta é a letra B, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Já a letra C sugere-se que espécies exóticas, nunca é bom colocar espécies exóticas, porque também não vai ter animais que se alimentam dela, e aí ela vai virar uma praga ali naquela região, ocupando o lugar da mata nativa. Espécies de comunidade clímax, não, geralmente as espécies de comunidade clímax elas vão depender de sombra, outros fatores, né? O uso de espécies com melhor desenvolvimento à sombra, também não, está com sol. Então é a letra B mesmo, beleza? Questão número 5. Observe o cladograma. Neste cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo. Então, o único algarismo possível que nós podemos ter é o 1. Por quê? Porque Monera tem parede celular. E aí, protista já não tem. Não é? Ah, professor, mas planta tem, fungo tem. Mas em algum momento eles vão desenvolver lá de novo, entendeu? Em algum momento eles vão desenvolver de novo. Então, letra A, né? Algarismo 1. Tranquilo? Número 6. Modificado, hein? Eu já tenho falado sobre essas modificadas. O estudo dos fungos. Por que eu falo sobre os modificados? Porque se você for lá na internet, você vai achar a resposta. Eu falei agora com o segundo ano no outro vídeo. Você vai achar a resposta, mas da não modificada. Aí você vai marcar aqui e achar que está tudo lindo, mas uma palavra foi mudada lá na afirmativa. Eles mudaram uma e mudaram outra. Eles mudaram duas, né? Mudaram a que tinha que ser marcada outrora e a que vai ser marcada agora. O estudo dos fungos protozoários, vegetais e animais revela detalhes interessantes. São seres que apresentam semelhanças e diferenças. A respeito desses seres, pode-se afirmar que os fungos e protozoários são heterótrofos. Beleza. E possuem várias organelas membranosas em suas células. Beleza. Os primeiros realizam digestão intracelular e os segundos a digestão extracelular. Errado. Letra B. Fungos e animais são heterótrofos por absorção. Olha aqui, ó. Lá na internet você ia achar essa questão aqui para marcar, mas lá não tem essa palavra aqui, ó, por absorção. Animal, ele é heterótrofo por absorção? Não. A gente, inclusive depois na frase é falado, ó, e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os primeiros obtêm nutrientes do meio por absorção e os segundos, em sua maioria, por ingestão. Beleza, em sua maioria. Porque a gente até tem alguns lá que não tem ingestão, né? Lá os poríferos, coisas desse tipo assim. Mas, né, nós temos lá os nemateumintos, mas aqui está falando que eles são heterófitos por absorção. Então, uma coisa contradiz a outra. Isso foi modificado. Letra C. Vegetais e fungos são eucariontes e reservam carboidratos. Beleza. Ambos possuem envoltório nuclear. Beleza, porque são eucariontes. E apenas vegetais conseguem reservar amido em suas organelas citoplasmáticas. Certíssimo. Correto. Correto. Inclusive, os vegetais realizam essa reserva nos amiloplastos, tá? Que só os vegetais têm. Né? Os animais, os fungos fazem reserva de carboidrato na forma de glicogênio, tá? De glicogênio. E aí, com isso, a gente já responde a sétima parte, né? Antigamente, os dois eram classificados juntos, plantas e fungos, porque eles eram fixos, né? Então, classificava tudo junto. Ao mesmo reino, o que não ocorre atualmente.
Com base nesse fato, cite 2 características que justificam a retirada dos fungos do reino das plantas. Eu vou colocar as que você pode colocar aí. Ó. Os fungos são heterótrofos, não possuem plastos, né? Não armazenam amido, possuem parede celular de quitina, enquanto os vegetais têm de celulose. Outra característica que nós podemos dizer é que eles possuem seres unicelulares. Unicelulares. Vou escrever celulares, né? Unicelulares. Tá? Então, estão aí as características, né? Possuem seres unicelulares, as leveduras, enquanto planta não tem nenhum unicelular. Tranquilo? Então, nós ficamos por aqui. No mais, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fique com Deus. Tchau. Até a próxima.